A tireoide é uma glândula endócrina que existe para harmonizar o funcionamento do organismo. O que muitas pessoas não sabem é que as doenças endócrinas respondem pela segunda causa que mais mata mulheres no país. Para entender melhor, acompanhe a entrevista com um especialista no assunto. Doutor, o que é a tireoide? Pois não, a tireoide é uma glândula endócrina e é a única glândula endócrina que é possível você palpar externamente, porque o mecanismo de controle endocrinológico, ele tem um mecanismo automático, em que quando a vida permite, que a vida não traz grandes estresses, ela funciona automaticamente no chamado feedback de alça curta, ou seja, a glândula informa para a hipófise, a produção dela vai passando, os vasos que vão passando na glândula vão para a hipófise, e se a quantidade da substância está normal, ele fica funcionando automaticamente. Agora, em situações de estresse, quem toma conta aí é a córtex cerebral, quer dizer, é a que tem influência do meio exterior. Então, o mundo influi muitas vezes no funcionamento das glândulas, por isso que fatores externos podem influir através desse mecanismo, ou seja, a córtex cerebral passa a comandar mais o controle das glândulas. Agora, para palpar, a tireoide é facilmente palpável porque ela está na região externa, ela não fica dentro da garganta, ela fica na região externa. Então a gente pode ter a sensação de um nódulo, né, com a palpação, se ela está aumentada, se isso facilita bastante o diagnóstico, porque sem precisar de maiores tecnologias, a gente pode detectar um crescimento ou um nódulo na tireoide. Agora, a função da tireoide é bastante mais complexa, porque ela pode passar muito tempo com funções bastante semelhantes à depressão, a cansaço, a sonolência, e isso agrava porque se a pessoa não palpar a tireoide, não tiver e ela pode ter uma tireoide atrófica, que é o que está acontecendo mais atualmente. Então aí na palpação ele não vai notar crescimento da tireoide, mas ela para de funcionar, ela diminui a produção, e aí os sintomas vão aumentando. E esses sintomas são semelhantes ao da depressão, são sintomas semelhantes a um cansaço, a um esgotamento, a fatores emocionais. E esses sintomas, eles precisam estar ocorrendo diariamente? Ou qual é a frequência desses sintomas para perceber que é a tireoide? Na verdade, um sintoma esporádico não está ligado, porque se a tireoide está diminuindo progressivamente a função dela, os sintomas também vão aumentando progressivamente. E cada pessoa tem um órgão que responde mais depressa, mas assim, são sintomas que eles vão piorando. Então, quando a pessoa percebe que tem um sintoma, por exemplo, a pele seca. A pele seca em determinadas épocas do ano, isso pode ser normal, mas se a pessoa está tendo uma pele seca que vai só piorando, de ano para ano. Uma unha quebradiça, descamando. Um cabelo que começa, é normal a queda de cabelo em determinadas épocas ser maior do que outras, mas uma queda de cabelo progressiva, um cabelo que fica mais fino, sem vida, ele perde um pouco a ondulação e fica meio assim, amortecido, vamos dizer assim, quer dizer, fica. Então, se vai somando vários desses sintomas aí, diminuição da capacidade intelectual, a pessoa passa a ter muita dificuldade mental, ela passa a ter uma lerdeza mental, uma fraqueza muscular, como via anemia. Então são sintomas que vão se somando, mas tem pessoas que passam muito tempo sem perceber, porque os sintomas vão progressivamente aumentando. E qual que é a diferença do hipotireoidismo e do hipertireoidismo? Essa é importante, essa pergunta, porque, veja bem, quando existe seja por processo autoimune ou por um outro processo inflamatório, a glândula pode passar de hipertireoidismo para hipotireoidismo,
porque seria no processo inflamatório, passa muito sangue, acaba nos exames dando um excesso de hormônio tiroidiano e pode dar sintomas de hipertiroidismo, que seriam aceleração da frequência cardíaca, porque o hipertiroidismo fica circulando em todo o organismo uma quantidade excessiva de hormônio tiroidiano que ativa todos os metabolismos. O intestino passa a funcionar, às vezes, 2, 3 vezes, a pessoa tem suores, tremores. Só que, muitas vezes, no caso do autoimune, ele passa por essa fase e depois vem a destruição da tireoide. E a pessoa depois fica com hipotiroidismo. Então, é complexo, porque isso tem que ser visto por um especialista, porque nessa fase de hipertiroidismo, se você for dar um remédio para bloquear a tireoide, você vai agravar o processo, porque o próprio organismo já está produzindo uma destruição da tireoide. Então, é complexo. Agora, os sintomas do hipotiroidismo seriam exatamente o contrário, sintomas de um intestino preso, uma pessoa mais lenta, né, que tem dificuldade sonolenta, são exatamente um acelerado demais e o outro um pouco acelerado. Agora, é possível, é frequente essa passagem, né, de um estágio para outro. Agora, no caso em que tem um nódulo que está provocando o hipertiroidismo, por isso que tem que ser estudado cada caso. Tem casos que são indicação cirúrgica, tem casos que tem indicação de se fazer o iodo radioativo, né, para destruir, porque o iodo, em 48 horas, 99% do iodo que nós recebemos na alimentação, ele é captado pela tireoide. Então, se faz o iodo ficar radioativo e essa radiação então vai ficar restrita só à tireoide, né? E com isso ela destrói a tireoide, quer dizer, seria uma cirurgia sem ser intervenção, né? Doutor, você comentou que já está trabalhando há 40 anos com o tireoide, né? E eu queria saber, assim, na sua opinião, um breve resumo assim, de o que você vê a mudança de antes até hoje. Como eu disse, em termos de abordagem, nós tínhamos apenas a palpação, praticamente os exames eram muito discretos, não existia, para fazer uma investigação, não existia ultrassom. Então, nós mandamos operar muitos nódulos que hoje não necessitariam operar. Então, realmente, a evolução, ela vem trazendo tecnologia que cada vez deixa mais tranquilo a pessoa, em saber, inclusive, que pode acompanhar um nódulo sem ficar angustiado porque tem um nódulo, porque ele pode acompanhar. Se esse nódulo não está tendo, ele está num tamanho a menos de 1 centímetro, né? Não tem que preocupar, você está entendendo? Porque a tireoide normal, se você notar, tem vários nódulos. E às vezes um nódulo desse sofre uma hemorragia e cresce. E isso não tem nenhuma importância, mas aí naquele momento a pessoa fez um ultrassom e fica num desespero, pensando que é câncer, que vai morrer e tal. Isso hoje não teria muito sentido, porque nós temos, né, bastante condição de acompanhar com segurança esse nódulo e tem exames já, marcadores, né, que a gente dosa, que nos orienta sobre a indicação ou não de cirurgia. O hipotireoidismo é a insuficiência da atividade da glândula tireoide. Apesar de não ter cura, existem tratamentos e recomendações que podem lhe ajudar a viver bem e a não correr riscos com as gravidades da doença. Faremos agora um rápido intervalo e a seguir você acompanha uma matéria com jovens empresários que decidiram abrir um food truck. Não perca, em alguns segundos já estamos de volta.